Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje a nossa reflexão vai ser sobre a contribuição de um famoso sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu. Na verdade, a gente vai estar discutindo um pouco sobre a contribuição de Bourdieu na educação. Claro que a gente tem que pontuar também que Bourdieu teve uma vasta contribuição na área da sociologia, da antropologia, também da arte. Mas o nosso objetivo aqui é discutir a questão da contribuição de Bourdieu na educação. Tá? Bom, antes da gente tentar refletir um pouquinho sobre isso, eu gostaria de convidar vocês, a quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta o canal, para que a gente possa disseminar ainda mais essas ideias ou fomentar uma discussão sobre esses teóricos que de alguma forma contribuíram e ainda contribuem, no nosso pensamento pedagógico, para que a gente consiga atuar de uma forma mais clara sobre o contexto no qual a escola vive, qual a função da escola, qual o melhor método para se alfabetizar, qual a contribuição desses autores no processo de ensino-aprendizagem. Então a ideia é estar colocando essas questões para que a gente possa melhorar e refletir um pouco mais sobre nossa prática. Claro que eu não vou, nesse vídeo, me aprofundar em Bourdieu, mas só destacar alguns pontos importantes relacionados à contribuição de Bourdieu, que é um sociólogo francês, filho de carteiro, de um carteiro que tem muito contato, no início, na sua infância, ele tem muito contato de família muito humilde, mas que tem muito contato com a escrita, pela própria profissão do pai, e que aí vai desenvolvendo, essa parte da leitura vai sendo incorporada e até que ele se transforma nesse grande estudioso, da sociologia, E, claro, não podia deixar de mencionar que muitos professores, nos quais eu tive a honra de ser aluno, foram orientandos, de Bourdieu. Então, para mim foi uma honra ter esses professores na minha formação. Bom, mas Bourdieu vai ter um vasto conhecimento sobre a área da sociologia, e tem o foco no estudo da própria sociedade. Bourdieu vai ter o olhar para as diferentes instituições sociais, dentre as quais a educação, a escola, o papel da escola. E aí ele vai fazer esse desenvolvimento, ele vai desenvolver esse estudo, e Bourdieu ele vai começar a pensar um pouco mais essa questão da educação, da escola, o papel da escola na sociedade. E Bourdieu, como sociólogo, ele vai escrever um livro chamado A Reprodução, na qual ele vai, digamos assim, ele vai questionar essa ideia de uma escola emancipadora, na qual a tese, assim, de modo geral, a tese principal, a ideia principal dele em relação à escola é que a escola ela não emancipa, ela não necessariamente ela vai transformar, mas ela vai sim reproduzir a estrutura dominante. Então, que é um outro olhar, digamos assim, um pé no freio daquelas ideias mais revolucionárias, que muitos teóricos colocaram, sobre esse peso, na escola, de que a escola é por meio da escola que as transformações irão ocorrer.
E Bourdieu vai colocar que a escola não emancipa, mas ela reproduz a ideologia dominante, ela quer manter essa estrutura. Então ela não vai emancipar coisa alguma, ela vai servir como um meio para que as coisas permaneçam como estão e essas diferenças se mantenham. Bom, isso, claro, vai gerar um debate muito grande, até mesmo o Saviani, no seu livro Escola e Democracia, ele vai colocar Bourdieu como crítico reprodutivista. Por quê? O que o Saviani vai dizer, né, no seu livro? Ele vai dizer que Bourdieu, ele enquadra, né, ele classifica Bourdieu como crítico reprodutivista porque ele não nega a importância da crítica que Bourdieu faz em relação à escola, né? Mas ele não apresenta nenhuma alternativa para que se possa pensar num projeto pedagógico em que essa situação se modifique, né? Porque Saviani ele vai ter um outro pensamento em relação à escola. Ele entende que a escola ela tem essa capacidade de transformação do sujeito, que é uma ideia, de uma certa forma, oposta de Bourdieu, porque o Bourdieu só faz a crítica, mas não apresenta nenhuma solução, nenhuma proposta para que esse contexto se modifique. E o Saviani classifica ele então no seu livro Escola e Democracia como crítico reprodutivista. E Bourdieu, nas leituras que fiz, né, ele rebate essa ideia dizendo que a intenção a sua intenção, Bourdieu rebatendo isso, né, que a intenção de Bourdieu é apontar o problema, né, e que pela sua formação na sociologia ele não tem essa preocupação em apresentar uma proposta, já que ele não tem ele não se viu obrigado a pensar numa proposta, né, pedagógica para que haja uma movimentação em relação a isso, né? Então ele coloca um pouco essa questão. Claro que eu estou fazendo algumas ideias bem gerais, né, só para a gente entender um pouco essa discussão. Então é mais ou menos esse o quadro, né? Claro que Bourdieu ele vai apresentar também alguns conceitos que facilitam muito essa crítica que ele faz à escola, como a questão da dominação, a questão do capital cultural, o capital social e o capital econômico, a importância desses conceitos no entendimento, né, dessas desigualdades que ocorrem, e assim como a questão mesmo do hábitos, né? O que é o hábitos, né? Que são essas estruturas, né, de uma estrutura psicológica, né, que faz com que o sujeito que a gente consiga entender um determinado comportamento do sujeito, né. Então, o livro dele, esse livro aqui, Escritos da Educação, ele vai fazer essa discussão, né, em relação à escola, de como ela também reproduz a importância do capital econômico, o capital social, a questão da escola privada também, a importância, né? Ele faz uma análise sobre essa questão também da escola privada, aquela escola em que você tem diferentes situações, né, em que o capital se perpetue, e a escola privada ela tem essa questão, né, de você manter, ele entende que a escola colabora para essa manutenção desse capital, né, capital econômico. Então ele fala um pouco sobre isso, ele fala sobre a importância do diploma, a questão do simbolismo do diploma, né, as diferenças entre diplomas e aquilo que está arraigado ali, né, aquele poder simbólico que o diploma produz, até mesmo para a sociedade. Então ele vai fazer toda uma discussão em cima dessas questões relacionadas à escola, né? E claro, ele vai fazer nesse livro aqui, que é até a capinha dos meus vídeos, né?
nesse livro A Reprodução, então, ele coloca também, né, essa questão da reprodução, né, que é a ideia de que a escola reproduz, né, ela não emancipa, ela reproduz. Bom, então, a contribuição, enfim, né, a contribuição de Bourdieu no meu modo de entender, é essa, né, de que a escola, a mensagem de modo geral, né, que Bourdieu propõe, né, divulga, é que a escola ela não emancipa, né, mas muitas vezes ela reproduz. Então, essa é a ideia. E ele é um teórico importante, mesmo colocado pelo Saviani dentro dessa corrente crítico-reprodutivista, mas ele apresenta conceitos com que a gente consiga identificar diferentes nuances que vão ocorrendo ao papel da escola em relação à sociedade, em relação ao sujeito. Então, a ideia de Bourdieu é essa, apresentar esses olhares, né, que até então a gente não havia percebido. E Bourdieu, através desses conceitos, né, capital social, capital cultural, o hábitos, capital econômico, a questão do poder simbólico, então ele esclarece, né, ele parece que ele ilumina, né, todas essas mazelas, né, da sociedade e o papel da escola. Então é isso. A contribuição que a gente pode pensar é essa, né? O papel de Bourdieu nesse clarão, né? No entendimento do papel da escola na sociedade capitalista. Bom, então eu fico por aqui, espero que vocês gostem do vídeo e em breve um novo poema, um novo vídeo, uma nova reflexão relacionada à educação, a pensamentos, à sociedade, à política. E eu espero que vocês curtam e eu conto com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!